Estou aqui aguardando vocês chegarem. Oi, gente. Que bonitinho, todo mundo entrando. Esperar um pouquinho pra gente começar. Enquanto isso eu vou colocar aqui, né, a live. Então, propósito de vida. E aí? Como é que faz? Eu não tô conseguindo saber como é que faz pra colocar, fixar comentário. Consegui. Oi, gente, que bom vocês entrando. Muito feliz com todos vocês aí. Vamos hoje ficar falando sobre um assunto muito importante, né? Vou começar daqui a pouquinho a falar a respeito, né, do nosso propósito de vida, o que é esse propósito de vida, como fazer para poder se conectar com esse propósito de vida. Que bom, quanta gente linda. Gratidão pela presença de todos. Muito bom. Essa live é uma live assim bem querida minha, do meu coração, que é um assunto que eu penso nele, estudo sobre ele, trabalho com ele já há muito tempo. É um assunto assim que permeia a minha vida profissional e pessoal já há muitos anos. Então, né, o propósito de vida, né? Então, e hoje em dia é tão necessário de se conectar, tão necessário de acessar, né? Que essa é a palavra mais correta de entender essa conexão, esse acesso que a gente precisa buscar mais do que nunca hoje em dia em relação a esse tema, né, tão maravilhoso. Então, para quem não me conhece, meu nome é Magda Baeta, sou psicóloga, também sou especialista com trabalhos de orientação profissional, que tem a ver muito com a questão do propósito de vida, né? E venho aí trabalhando já esses anos todos, falando sobre isso, estudando sobre isso, vivendo sobre isso, refletindo sobre isso, que é assim fundamental para nós todos, e principalmente nesse momento que a gente está vivendo de ter que ficar em contato, né, praticamente 24 horas conosco próprio, né? Algumas pessoas trabalham alguns momentos, mas o fato de não sair na rua ou de não ir para fora de casa faz com que a gente, de uma certa forma, fique, como é que se diz assim, né, numa necessidade mesmo, numa obrigação, né, vamos dizer assim, mas uma obrigação gostosa, que para muitos às vezes é interessante, para outros nem tanto, mas enfim, um problema. Então nós vamos falar a respeito de propósito de vida. O que é propósito de vida? Hoje se fala tanto, né? A gente ouve há muito tempo se falar sobre propósito de vida. É um assunto que permeia o ser humano como um todo. E propósito de vida é algo muito abrangente. É algo assim, como é que se diz? Grandioso, né? Não tá no externo, né, o descobrir, o identificar o propósito de vida, né? Quando a palavra já diz propósito, né, o para quê, com qual objetivo, né, eu vivo, né? Porque propósito de vida tem a ver com qual objetivo, por qual motivo a vida está aqui e eu tô aqui vivendo a minha vida. Então, a razão pela qual eu estou viva. Então, propósito de vida é a razão pela qual eu estou viva. Então, se eu estou aqui com o meu sangue pulsando pelo meu corpo, né, eu em plenas faculdades mentais, né, eu penso, eu, né, consigo entender as coisas, eu sinto, eu estudo, aprendo coisas e faço coisas, isso não é algo automático. Infelizmente, né, nós aprendemos, né, de uma forma bem como é que
fala assim, bem rígida, bem crucial, bem fechadinha mesmo, né? A viver no automático. Então a gente liga pelo automático e a gente vai seguir aquilo que nos é ditado, aquilo que nos dizem, aquilo que as regras que são impostas, aquilo que é colocado como norma, como obrigatoriedade muitas vezes. A minha vida, né? O que eu faço com ela, por qual motivo que eu tô aqui, para quem, né, tem uma conexão com a espiritualidade, entende que isso aqui não é só isso daqui, existe algo mais. Então, qual é a minha missão, né? O que eu vim fazer nesse lugar que eu estou, que é o lugar que eu ocupo no mundo, como Magda Baeta, por exemplo. Então, é o que é de mais importante na vida da gente. Propósito de vida é o que há de mais importante. Não existe outra coisa mais importante do que eu me conectar, eu ter consciência, eu ter conhecimento, eu ter ciência de qual é o meu propósito de vida, tá? O motivo que me faz viver. Dormir, acordar e fazer coisas durante o dia. Existe algo maior aí por trás. Não é só essas tarefas, essas execuções, essas atividades. Elas não são tão simples assim como muitas vezes ela pode parecer, tá? O propósito de vida, ele faz parte do que a gente é. Ele faz parte do que nós somos. Ele é tudo isso que abrange o meu viver, aquilo que eu acordei, tô aqui, ó, minha carne, meu corpo, né? Eu tenho um lugar onde eu estou, tem pessoas com as quais eu me relaciono, tem tarefas que eu executo. Então, o propósito de vida é isso tudo que me permeia, né? O lugar que eu tô, aí tem outras pessoas também, porque não é só a minha casa. Tem outras pessoas ao meu lado, tem um bairro que eu moro, tem um estado, tem um país, tem um mundo. Então eu estou inserida dentro de um contexto que a gente pode chamar de um planeta, e dentro desse planeta eu estou dentro de um lugarzinho bem pequenininho e que tem muita coisa para ser feita, para ser realizada, para eu me conectar, tá? Então ele faz parte de tudo que nós somos, de tudo que a pessoa ela é na vida dela, tá bom? O propósito de vida também, ele faz com que vocês e nós todos, né, possamos entrar em contato com aquilo que faz sentido e significado na vida da gente. Como que a gente vai descobrir? Como é que eu vou ter clareza? Como é que eu vou afirmar para mim, identificar para mim, né, o que faz sentido e significado para mim na minha vida? Né? Sentido e significado é uma palavra que nos remete ao sentir, ao saber, ao conhecer, a me informar, né, trazer conhecimento e ao mesmo tempo também a sentir. É importante o que faz sentido e significado. Eu acordo, né, começo a fazer as coisas do dia a dia, do meu cotidiano. Por qual motivo? É simples assim, eu vou acordar, vou arrumar a casa, eu vou no banheiro, vou trocar de roupa, vou fazer uma atividade aqui, vou fazer outra ali, e só isso? Não. O propósito de vida, ele precisa ter um sentido e um significado, que é isso que faz a gente acordar todos os dias e passar por aquele dia, dormir e acordar no outro e continuar ainda com um brilho nos olhos, com o coração batendo. Gente, isso não é all the time, isso não é 24 horas. A gente passa por vários períodos, a gente passa por várias sensações, a gente passa por várias experiências, algumas satisfatórias, outras não tão satisfatórias, alguns momentos que são mais prazerosos, alguns momentos que não são tão prazerosos. Não é à toa que a gente fala muitas vezes, né, para fazer determinados exercícios, determinadas atividades, para liberar determinadas substâncias no nosso corpo, para ajudar a sensação de prazer, de bem-estar, justamente para poder facilitar, né, os trabalhos, tanto dos processos mentais, quanto dos emocionais, quanto do entendimento e da compreensão do sentido e significado de eu estar aqui viva, né? Tem algo para ser realizado, algos, né? Não é só um, vários algos. Uma outra coisa também que eu gosto de falar, que é o que traz felicidade, assim, é o se sentir feliz. Felicidade é um termo muito abrangente, tá? Eu posso estar triste porque eu acabei de viver uma perda na minha vida, mas eu posso me sentir uma pessoa feliz, porque felicidade, ela tá ligada, atrelada diretamente à questão do bem-estar. Né? Quando eu me sinto satisfeita com algo, quando eu busco satisfação em vários contextos da minha vida,
eu praticamente vou me permitindo sentir felicidade. Mas, independente de me sentir feliz ou não, né? Porque tem pessoas que vivem insatisfações uma atrás da outra e não conseguem mudar isso na vida delas. Em todos os contextos, a gente pode avaliar isso de uma forma mais macro. Isso não me exime de sentir as minhas emoções, que é um papo para uma outra live que eu vou fazer a respeito da questão de como administrar as emoções, entender e identificar. Não dá para falar tudo de uma vez. Então, assim, eu estou me sentindo feliz, eu não estou me sentindo feliz, e essas emoções elas vão me perpassando o tempo todo. São coisas diferentes. Então, estado de felicidade, quando eu estou interagida, quando eu estou conectada, quando eu estou é claro para mim, né? Eu tenho mais clareza, eu consigo definir, né, qual é o meu propósito de vida, os meus propósitos na minha vida. Esse sentimento de felicidade, ele vai se instalar com muito mais frequência. E é lógico que eu vou vivendo as minhas emoções. Uma outra coisa assim, também que é interessante da gente dizer, que torna isso muito mais abrangente, é a questão do programa. É um programa, é como se eu tivesse uma programação, né? Sabe, computador que a gente faz aquelas programações para funcionar algumas coisas. Então, esse ser aqui que está aqui, né, esse ser que sou eu, ele tem uma programação. A gente chama de programação da alma, né? E pessoas podem dar qualquer nome que quiser, mas é como se fosse uma programação. Existe algo para ser realizado, para ser feito, que é algo muito maior, muito abrangente, que é o nosso propósito de vida. Então, para que eu estou aqui, por qual motivo, etc. Tá? E como no meu trabalho como psicóloga e também como orientadora profissional, eu colaboro muitas vezes, contribuo muitas vezes, né, com pessoas para que se conectarem com o seu propósito de vida, não só no processo psicoterapêutico, mas também no trabalho como orientação profissional. Nesses dois trabalhos, a busca, o entendimento do para que eu estou aqui, para que eu estou viva, o que eu vim fazer nesse mundo, ele é importante, né? É inserido, né, nessa minha prática. Então, eu gosto muito de explicar um esqueminha que eu coloco assim num triângulo, que eu faço um triângulo nesse esqueminha, que o propósito, o meu entendimento do ser humano dentro de um mundo que ele vai buscar atividades e ocupações para fazer, para realizar. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, que eu tô aqui falando. Oi, gente, rapidinho. Então, assim, esse esquema, ele traz esse entendimento maior, que faz com que a gente vá trazer, assim, para a nossa consciência, para o nosso entendimento. Uma coisa é a gente conhecer algo. Eu penso, eu reflito, eu conheço isso. Não, isso eu sei, isso eu conheço. A outra é o que eu compreendo, né? A compreensão, ela vai além do conhecer. A compreensão, ela passa pelo sentir. O conhecer, ele passa pelo mental. Então, eu sei que eu tenho que comer, fazer uma alimentação adequada, equilibrada, com nutrientes para nutrir meu corpo. Eu sei que eu tenho que fazer exercício físico para poder cuidar da minha saúde também mental. E por aí vai, porque quando a gente se alimenta, a gente cuida da nossa saúde mental também. A gente vai falar isso depois, né? Eu vou dar só uma pincelada, que são alguns recursos e ferramentas. Então, o sei, ele para numa instância. O compreendo, ele vai para uma instância maior. Então não basta só saber que eu preciso disso, que eu preciso fazer aquilo outro, que isso é importante para mim. Quando eu compreendo, eu trago para o meu sentir, e aí eu faço um alinhamento do pensar e do sentir para que então um comportamento, uma atitude, ela possa ser realizada, tá? Então, vamos lá para o esqueminha. Então, a gente imagina um triângulo aqui, gente. Na base do triângulo, eu tenho de um lado, eu tenho o eu tenho a minha subjetividade, eu tenho a pessoa singular subjetiva que eu sou. De um outro lado da base do triângulo, da pirâmide, né? É triângulo mesmo. Eu tenho aqui um mundo ao meu redor, né? Um mundo que faz com que eu busque atividades para eu executar.
né, as atividades ocupacionais, sejam as profissões, sejam atividades, elas, qualquer que elas sejam, o simples fato de eu acordar e ter que, por exemplo, botar uma roupa para lavar e fazer um café da manhã, é uma atividade que eu estou me ocupando, tá? Então existe um mundo aqui que exige, né, que se espera e que existe, que tem aqui inserido uma enorme quantidade de atividades profissionais, de atividades das mais variadas possíveis, incluindo as profissionais e qualquer outro tipo de ocupação. Então a gente tem aqui o eu, que sou eu, né, a pessoa que sou eu, e esse mundo do que está ao meu redor. Quando eu aprendo na vida, né, a viver, né, é isso que me ensina quem sou eu, esse mundo que está aqui, o que eu vou fazer nesse mundo. Né? E a gente aprende o quê? A buscar essa satisfação, a buscar essa realização, muitas vezes nas atividades profissionais, no trabalho que a gente executa, né? Numa atividade que a gente vai executar. E a gente espera, muitas vezes, o retorno disso. Que o retorno disso nada mais é do que o dinheiro que a gente ganha, o salário que a gente ganha, né? O retorno financeiro que a gente vai receber. Então, quando eu fico parada aqui na base dessa pirâmide, eu vou me descobrir, né? Eu vou explorar essa criatura aqui, que isso também não é muito, como é que se fala, promovido, né? Nem dentro da família, dentro da educação, porque a educação, o que ela faz? Ela faz com que a gente aprenda todos os conteúdos pertinentes à psicologia para eu ser uma psicóloga. Então eu busquei conhecimento para poder executar uma atividade. Então, muito pouco de quem sou eu é explorado nesse mundo educacional, porque isso aqui está bem baixo da pirâmide. Então, explorar quem eu sou e ver a minha relação, a minha conexão com esse mundo que me cerca, que muitas vezes eu viva na sobrevivência. Eu preciso sobreviver. Isso a gente ouve demais, a gente fala demais. E quando eu me coloco nesse lugar de sobreviver, eu vivo num estado de vigília, de atenção. Eu vivo num estado de resistência, assim, sabe, de atenção o tempo todo. Isso esgota fisicamente, isso esgota emocionalmente. Porque eu fico na minha cabeça pensando o que eu tenho que fazer para poder ganhar dinheiro, para pagar uma conta, para poder concar com os meus compromissos. E muitas vezes eu me distancio e muitas vezes eu nem conheço a minha pessoa como um todo. E a vida, como a gente está falando de propósito de vida, propósito de vida não é só respirar, comer, dormir, acordar, né? Nem olhar para esse mundo aqui, interagir com esse mundo de qualquer forma e ficar nesse estado de sobrevivência, ficar nesse estado de alerta, nesse estado de desespero, de que eu tenho que pagar, porque é isso que a gente ouve, principalmente nesse momento de agora, né? Cara, será que eu vou ter? Será que eu não vou ter? E aí vem as políticas e reduz salário, essa loucura, e aí a gente fica aqui preso na sobrevivência e a gente vai adoecer se ficar na sobrevivência. A maioria das pessoas que chegam para mim para fazer trabalhos, né, principalmente de trabalhos voltados para insatisfações na vida profissional, elas vêm muito adoecidas, porque não só física, mas emocionais também, porque não dá para ficar só aqui. Então o que a gente precisa aprender, que a gente tem que entender que não é só isso, a gente tem um triângulo, e o triângulo, lá em cima do triângulo, a gente vai encontrar o quê? A palavra propósito de vida, que vai significar o quê? Aquilo que me autorrealiza. Mas não é só uma autorrealização para me sentir feliz, estar satisfeita. Não basta só isso. Num primeiro momento, pode até ser. Num primeiro momento, isso realmente eu vou buscar identificar, me conectar com o meu propósito de vida, né? No primeiro momento, justamente para poder me autorrealizar. E aí, o que eu vou precisar fazer? Vamos explorar o mundo do eu, o mundo da subjetividade. O que é esse mundo do eu, da subjetividade? Quem sou eu? Porque se a razão pelo qual eu estou viva, se o que há de mais importante na vida faz parte daquilo que eu sou, o propósito de vida, eu tenho que, no mínimo, me conhecer. Né? Me conhecer em quê? Quem sou eu? Quais são as características que me definem? Características essas que são tão características positivas, que agregam, que contribuem, que colaboram, quanto características de dificuldades.
de questões minhas, de atitudes minhas, de pensamentos meus, de sentimentos meus, que muitas vezes não colabora comigo e nem com o outro. Então são aspectos da minha personalidade. Então é muito importante reconhecer quem sou eu, características pessoais da minha pessoa, minhas competências. Minha competência a gente vai desenvolvendo. Eu quero saber falar, eu quero treinar, falar. Existem, como é que fala assim, cursos para isso. Existem mil instrumentos e recursos que você pode buscar para poder desenvolver competências, né? Habilidades, que habilidades eu tenho, que habilidades eu não tenho, o que eu quero fazer com isso. Outros quesitos que compõem, que contemplam o eu sou, esse lado de cá, é os meus valores. Quais são os meus valores? Aquilo que eu tenho como moral, aquilo que para mim é muito importante, aquilo que para mim me embasa na minha vida, né? Tem um instrumento dentro do trabalho que eu faço com adultos que chama-se âncoras de carreira. Aquilo que me ancora, que me estrutura, são formas de viver, formas de pensar, formas de estabelecer conexões no mundo, de maneiras de viver, né? de exercer as minhas atividades, que difere de uma pessoa para outra. E os valores também, eles vão mudando na gente, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando mais maduro, a gente vai mudando os nossos interesses. Outra coisa, quando eu mudo os meus interesses, eu mudo muitas vezes os meus valores também ou não. Então, o que é que me interessa? O que é que não me interessa? Tá? É muito importante a gente saber o que nos interessa, o que nos interessa. Nem sempre aquilo que me interessa eu vou querer trabalhar com, por exemplo, tá? Então existe uma infinidade, deixa eu ver se eu falei tudo, né? Valores, princípios, né? O que eu gosto, o que eu não gosto. Isso também é muito importante a gente saber. Tem uma outra coisa também que é muito interessante. Meu papelzinho, minha colinha caiu. A questão da tipologia psicológica, né? A gente tem características que faz com que a gente veja a mesma situação de formas completamente opostas, e não tem certo e errado. Tem aquilo que para mim é possível de ver daquela maneira, e que a forma que o outro está vendo também agrega, que o outro também está vendo agrega. Então a gente tem uma variedade de facetas, como colocou aqui a Luciana. A gente tem uma variedade de características, tanto positivas quanto negativas, as nossas sombras, a nossa luz. A gente tem o que a gente gosta, o que a gente não gosta, nossos interesses, nossos valores, nossas competências. Tem uma infinidade de informações, de conhecimento pertinente que contempla quem sou eu. Ao mesmo tempo, a gente tem um mundo aqui fora que nos rodeia, com uma série de informações, com uma série de exigências, com uma série de imposições, com uma série de informações também, assim, de afazeres, de atividades que são necessárias, tá? Muito necessárias para que a gente se relacione. E como que a gente faz essa relação? Como que a gente se conecta? Como é que a gente trava essa relação? A maioria de nós se coloca em lugar de sobrevida, de sobrevivência, né? Eu preciso fazer algo para ter algo em torno, para poder cumprir com os meus compromissos, com as minhas obrigações. Ok, isso não é errado, gente. Eu não estou desqualificando nada disso, pelo amor de Deus, tá? O que eu estou querendo dizer é que não é... O propósito de vida não é isso. O propósito de vida é isso e algo maior. Então, qual é a minha missão? Para que eu nasci? Né? O que faz com que eu tenha sentido e significado em acordar e abrir os olhos? Então tem duas perguntas legais para a gente fazer quando a gente está inserido dentro de uma atividade ocupacional, ou a gente está insatisfeito, ou a gente ainda tem dúvida, de pensar assim: se eu não tivesse que agradar ninguém, o que eu faria? Que tipo de atividade eu executaria? E se eu não tivesse que ganhar dinheiro? Se eu não tivesse que precisar, esquece que você precisa pagar conta, esquece que você tem essas coisas, tá? Esquece. O que você faria? Então, hoje, nesse momento que a gente se encontra, que a gente tá 24 horas convivendo conosco e com os outros, né? Alguns outros, né? Porque não são todos que a gente está podendo conviver. A gente está tendo uma grande oportunidade de se conectar com o nosso verdadeiro propósito de vida. A gente está tendo uma grande
o momento é grandioso de você trazer para sua consciência, para o seu entendimento, para sua compreensão, porque não é só saber, é saber, mas compreender para que você faça um alinhamento com o que você sente, com o que você pensa, e isso traduza numa atitude, num comportamento, que é a atitude, né? Que é a atitude final, né? Que é o resultado final, o comportamento. E a gente fazendo respeitando esse triângulo, fazendo esse casamento, né? Olhando para esses 3 pontos e transitando nesses 3 pontos, em algum momento, olhando para dentro de mim, explorando com mais profundidade, com mais, como é que fala assim, de uma maneira mais verdadeira e de uma maneira mais profissional, de uma maneira mais correta, de uma maneira mais adequada, de uma maneira mais honesta, né, com instrumentos e profissionais que podem nos ajudar, porque muitas vezes existem muitos instrumentos que a gente vai buscar e que a gente vai trazer esse conhecimento, vai ampliar esse conhecimento a nosso respeito, mas não é o suficiente. Às vezes a gente está precisando de ir além, de aprofundar mais, e com certeza um outro profissional pode nos ajudar bastante nesse momento. Então, em algum momento a gente vai transitar nesse mundo de mergulhar na nossa subjetividade, em descobrir quem somos, em perceber as mudanças que vão acontecendo na nossa vida e por aí afora. Num outro momento, em alguns momentos, a gente vai olhar para esse mundo aí fora, ver o que está sendo oferecido e procurar pensar o que eu posso oferecer nesse mundo, aquilo que me interessa, aquela troca, aquela barganha que eu quero fazer. Mas isso muitas vezes vai ir diretamente num lugar de me sentir autorrealizada. Então vamos supor que num primeiro momento, aquilo que mais é importante para mim é ganhar, né, Eu cheguei atrasada. Você pode ver a live depois, minha querida. Fica 24 horas gravada. Os 3 pilares do triângulo, né? O eu, a minha subjetividade, quem sou eu. Aqui o mundo que me cerca, com uma série de ofertas, seja profissões, atividades ocupacionais das mais variadas, e lá em cima, no ponto do triângulo, tem o propósito de vida, aquilo que vai me autorrealizar, mas não só me autorrealizar. No primeiro momento, muitas vezes a gente vai buscar com esse sentido, com essa intenção. Então vamos supor que para mim, no primeiro momento, aquilo que vai me dar uma autorrealização é ganhar um valor por mês para eu poder conquistar e poder ir para minha casa, poder ter as minhas coisas, poder viajar, poder ter mais liberdade, autonomia. Ok, vou lá, estudo pra caramba, faço um concurso e ganho bem. Só que o que eu faço todos os dias não dá para ficar só no fazer. Porque vai ter um momento que aquilo vai perder o sentido e o significado se eu não busquei alinhando, né, e trazendo esse alinhamento com o sentido e o significado daquele fazer. Então, as perguntas que são super assim importantes e pertinentes de vocês fazerem para que eu vou fazer isso na minha vida? Com qual propósito? Com qual motivo? Para quê? E a serviço de quê? Então, o propósito de vida são atividades que nós vamos executar ao longo do nosso dia a dia, que vai estar linkado com todas essas características que estão aqui nesse lado, lembrando do triângulo, que é quem sou eu tenho que explorar e tenho que identificar várias informações que estão pertinentes da minha subjetividade. Eu tenho que explorar e entender como é que esse mundo funciona, o que ele tem de me oferta de 1000 possibilidades de atividades, das mais infinitas, remuneradas ou não. E aqui, qual é o sentido, qual é o significado para me autorrealizar? E para que eu estou fazendo uma live, por exemplo? A propósito de quê? Se o que eu estou fazendo não tem um para quê e a serviço de quê, não faz sentido, não faz significado. Uma hora vai se esvaziar, uma hora vai entrar no automático, e aí eu vou entrar lá naquela base, ficar aqui na sobrevivência, e eu não vou sair daqui. Isso vai me adoecendo, isso vai me cansando, eu vou perdendo o interesse, ou eu vou ficando, né, sei lá como. Mesmo que
né? Eu estava ouvindo a live do Sérgio Henrique, não sei se quem aqui está me vendo conhece o Sérgio Henrique, que é um fisioterapeuta que eu gosto muito do trabalho dele, que ele executa, além de 1000 coisas, ele fala do DNA das emoções, ele fala sobre muita coisa importante. E ele estava justamente, ele tocou num assunto lá de uma pergunta que fizeram, que todos os eventos que acontecem na nossa vida, somos nós quem atraímos para nós. Acidentes, etc e tal, tudo que vocês puderem imaginar e achar que eu sou maluca falando isso. Ok, podem achar que eu sou maluca, mas isso é uma grande verdade. Por quê? Porque todos esses eventos, quem joga no mundo para que o mundo me dê, sou eu mesma. Porque tem um aprendizado aí. Então o propósito de vida, quando eu estou linkada, eu estou conectada com o meu propósito de vida, eu vou procurando prestar atenção em mim, eu vou procurando me conectar com quem eu sou, conhecer vários dessas informações que eu falei aqui, que estão inseridas dentro do quem eu sou, que é infinitamente grande. Quantos eu não consegui fazer isso sozinho, eu vou ter que buscar ajuda, porque muitas vezes a gente não se conhece, a gente precisa do outro para conhecer a gente, tá? E existem profissionais para isso, né, que nos auxiliam, existem instrumentos, recursos, mas também profissionais. E esses recursos e instrumentos a gente pode usar também à vontade, que agrega. E eu olho para esse mundo à minha volta e vejo o que eu vou fazer nesse mundo? O que eu vou fazer no meu dia a dia, né? Isso é muito importante, mas tem que estar, de uma certa forma, eu preciso me conectar com essas perguntas, eu preciso responder isso para mim. Para que eu faço isso? A serviço de que nós não vivemos sozinhos. Nós estamos, né, dentro de um mundo, de um planeta, rodeado de pessoas, rodeado de situações. E é muito importante que a gente preste atenção que o que a gente faz não é só para nós. Olha nós precisando ficar dentro de casa, cuidando de nós e cuidando do outro. Tudo que eu faço dentro da minha casa afeta o outro, e tudo que o outro faz dentro da minha casa me afeta. Então, que tipo de consciência eu tenho quando eu falo algo, como eu faço algo, como eu ajo, meus comportamentos, as minhas decisões, as minhas escolhas diárias, toda hora vai ter um retorno para mim e um retorno para o outro, seja esse outro a pessoa que está aqui do meu lado, seja esse outro meu vizinho, seja esse outro um bairro, seja esse outro um país. Olha as pessoas morrendo, olha esse vírus aí. Então, nunca se fez tão necessário, né? Nunca se faz demais necessário essa conexão com a minha consciência, né? O Sérgio Seixas e a Lígia Franklin são dois queridos meus, astrólogos maravilhosos, terapeutas. Eles fizeram uma live, eu assisti uma live do Sérgio ontem também, e hoje ele fez um vídeo, um áudio num grupo que eu participo com ele. Eles falam muito, eles trabalham muito com essa questão do propósito de vida, com astrologia kármica, é maravilhoso. E eles falam muito isso, assim, qual é a importância, né, assim, do pulsar do meu coração, do meu olhar, da minha fala, do meu comportamento. Isso vai afetar tudo o tempo todo. Nunca se fez tão necessário, né, um trabalho de consciência. A palavra que eles usam, que eles falaram, se a palavra de hoje e propósito de vida nada mais é do que ter consciência da minha vida. Porque quando eu tenho consciência da minha vida, eu vou procurar olhar ao meu redor e eu vou conseguir ter mais consciência da vida alheia. Então, é um assunto complexo, é um assunto profundo e é um assunto maravilhoso, muito belo, porque isso traz, gente, qualidade de vida, traz qualidade de saúde mental, qualidade de saúde espiritual. E quando eu busco a minha saúde mental e a minha saúde espiritual, o meu corpo agradece muito. E o meu corpo vai agradecer não só no fato de como eu respiro, de como eu me sinto, daquilo que eu como é que isso vai, né, reverberar depois no meu sono, né, no meu dia a dia, no meu estado de ânimo, né, na minha forma de executar as minhas atividades, mesmo que seja lavar uma louça, gente. Então, é muito sério o que eu tô falando, é muito sério o que se tem falado, não sou só eu, não. Eu só tô aqui, né, coadunando e ressonando com essas pessoas que também pensam, estudam e trabalham com esse tema fundamental. Então,
o autoconhecimento, ele é um dos pilares para entender, identificar o propósito de vida. Mas não é um autoconhecimento chinfrim, vocês vão me desculpar. Não é chinfrim, não é raso, é profundo. Olha, as pessoas falam, eu me conheço, conhece nada. Eu, que sou terapeuta há mais de 20 anos, psicoterapeuta, eu que trabalho com isso há mais de 20 anos, não me conheço o suficiente. Ainda preciso das minhas terapias, preciso das minhas práticas, preciso o tempo todo olhar para mim, o tempo todo perceber coisas em mim, sabe? A minha responsabilidade comigo vai afetar a minha responsabilidade com o outro o tempo todo. Então, o que nós percebemos e o que nós vemos é a quantidade de necessidade, de importância do autoconhecimento, mas um autoconhecimento sério, gente. Um autoconhecimento de responsabilidade, um autoconhecimento profissional. A gente pode buscar um negocinho ali, outro aqui, não tem problema nenhum, mas é necessário ter coragem. Falando em coragem, eu vou comentar uma coisa que eu anotei aqui, que o Sérgio falou, que eu achei assim fantástico, que eu acho que casa muito com esse trabalho, com essa live, com o tema dessa live, que é o propósito de vida. Então, assim, prestar atenção, né, quando vocês estiverem falando assim, cara, mas o que eu vou fazer da minha vida? Né? O que eu faço da minha vida? Né? Eu tô aqui dentro da minha casa. De que maneira, todo dia que eu acordo, eu ouvi isso de alguém, agora eu não consigo me lembrar. Quando eu acordo, a primeira pergunta que eu poderia fazer para mim é: de que maneira eu posso contribuir e colaborar com alguém? Isso é vocês entrarem, né? Primeiro, vocês vão olhar para vocês e vão perceber quais são os talentos que vocês têm, as habilidades que vocês têm. Olha o eu aqui, ó, quem eu sou. Olha eu mergulhando na minha subjetividade. Aquilo que eu sei fazer, aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu quero aprender a fazer. Então tem uma bodegada aí de curso online e outras pessoas que ensinam, às vezes gratuito, às vezes não tão gratuito. Então a gente tem uma infinidade de possibilidades que a gente precisa buscar. Forçar o nosso pensamento a sair daquele automático e ir para outras formas de atividades mentais, de explorar as atividades mentais. Então, ele trouxe, né, o Sérgio ele falou de alguns itens importantíssimos, né, que são legais da gente refletir, parar para pensar a respeito dessa conexão com o propósito de vida. Para quê e a serviço de que eu vou fazer algo? Na hora que eu tô aqui cuidando da minha casa e das pessoas que estão aqui fazendo alguma coisa, é para quê e a serviço de quê? Às vezes eu tô fazendo só para mim, porque eu quero ficar na minha meditação pela manhã, me nutrindo, né, de energias positivas, de pensamentos positivos, de ver como é que eu tô me sentindo, de como é que eu acordei, para poder viver e passar aquele dia ou trabalhar ou fazer qualquer coisa. Então, todas as atividades aqui, que o mundo que tá aqui e eu tô aqui, a gente tem que ter uma conexão não só de sobrevivência, mas de propósito, de para quê, de sentido, de significado, nas pequenas coisas que nós fazemos. É muito importante que a gente busque sentido e significado. Não é engraçado, não é desesperador, é sério. Na hora que eu faço uma comida, na hora que eu passo um pano na casa, na hora que eu limpo o meu banheiro, na hora que eu arrumo a minha cama quando eu acordo, na hora que eu troco minha roupa, na hora que eu vou querer fazer tal coisa e por aí afora, nas pequeninas coisas, né? Na hora que eu dou um bom dia, na hora que eu pergunto para alguém se ela tá precisando de ajuda, na hora que eu olho e faço o que eu posso contribuir, colaborar hoje aqui, nesse lugar que eu tô, com aquelas pessoas que estão ao meu redor. Tudo isso é trazer sentido e significado para nossa vida, né? Então, ele falou, e isso me remete muito à gratidão, né? Me sentir grata pelo que eu tenho, me sentir grata por aquilo que eu tô vivendo, porque a gratidão, ela traz um estado interno de paz e harmonia que, gente, nenhum dinheiro no mundo compra. Nenhum. É impressionante. Então, ser grato porque eu tenho hoje o que comer, aonde dormir, tenho como lavar uma roupa, tenho como fazer tal coisa, né? Basta olhar para o lado e ver aí fora a quantidade de pessoas necessitadas, com problemas, e a gente aqui, muios de nós, né, podendo viver o dia a dia com um pouco mais de qualidade, né? Então, assim, ter discernimento é discernir, é saber separar aquilo
que é importante daquilo que não é importante. Então, discernimento é uma das palavras que o Sérgio colocou na live dele ontem, que eu acho que faz todo sentido, né? Discernir, separar, saber colocar as coisas no lugar, olhar para as coisas, parar de não querer ver e não querer se conectar com as coisas. Maturidade emocional foi uma outra palavra que ele trouxe, né? Gente, depois vocês não percam a minha live sobre gerência de emoções, que eu também amo falar. Vou fazer na semana que vem, vocês vão saber. Gerência das emoções, maturidade emocional. É muito importante. A gente é super imaturo emocionalmente, porque a gente não aprendeu a gerenciar as emoções. Ninguém aprende isso na escola, ninguém aprende isso na família. E isso é por mais que já esteja dentro, né, do nosso, na ciência, falando sobre inteligência emocional, muito pouco se é maduro emocionalmente, tá? E como eu vejo muitas pessoas falando em várias lives, em vários profissionais, nós somos um planeta, né, um ser completamente imaturo. Nosso planeta é um planeta adolescente, pré-adolescente. Depois eu vou fazer até uma live sobre adolescência, que é uma das minhas especialidades, para ajudar os pais aí de adolescentes, né, a lidar com essas criaturas maravilhosas. Então, assim, maturidade emocional, vamos buscar entender, conhecer, saber como é que é gerenciar as nossas emoções para que a gente possa contribuir com as pessoas também. Coragem. Coragem é agir com o coração. Eu só ajo com o coração quando eu estou conectada comigo, quando eu sei o que eu quero, quando eu sei o que eu não quero, quando eu consigo me conectar com o que eu tenho interesse, com o que eu não tenho, com os meus valores, me posiciono, ocupo o meu lugar, aonde eu estou. Então, ter coragem para sermos nós, nos validarmos naquilo que é importante para nós, né? Nos confirmar como pessoas, naquilo que a gente sente, naquilo que a gente percebe que é importante para nós, né? A gente vive num mundo que nos reprime demais, então a gente tem que ter coragem para sermos nós. Isso não é vergonha nenhuma, é só a gente ter maturidade emocional para expressar. Experimentação, a criatividade. Quando ele fala na palavra criatividade, a gente tem dentro do cérebro, foi aquilo que eu quis dizer, lugares no cérebro que a gente precisa explorar mais. Nós não aprendemos a pensar em soluções, a gente aprende a reclamar, a gente aprende a só se conectar com o negativo, a gente é viciado no ruim, é viciado no negativo, é viciado no julgamento, é viciado no vício. A gente é viciado. O que é vício? Vício é uma atitude que me destrói. Todo e qualquer comportamento, qualquer coisa que eu busco, que eu coloco para dentro de mim, seja um pensamento, um sentimento, um comportamento, algo, uma substância qualquer, uma atividade qualquer, uma relação qualquer, que não me faz bem, isso é vício, tá? Então, criatividade é explorar o nosso cérebro, que tem esses locais aqui dentro, que faz com que os adolescentes, eles estão no boom de criatividade, eles são fantásticos, porque o cérebro deles estão fresquinho ali nessa atividade mental, e nós adultos estamos completamente muito no automático e muito no vício. Então, explorar, olhar para as coisas e pensar em soluções, não em reclamar, pensar em soluções, parar de ficar se preocupando com coisas que a gente nem sabe que vai acontecer, pensar em solução. E aí a gente entra na experimentação, que é outra palavra que ele diz. Que é isso? Eu só experimento algo quando eu me conecto com aquilo, quando eu entro em contato com aquilo. E eu só entro em contato e me conecto e experimento algo no aqui e agora. Então é o que a gente está tendo que viver o tempo todo no aqui e agora. Então, por isso que ele coloca essa palavra também como uma palavra assim, super importante da gente refletir e pensar. Uma das práticas e ferramentas que a gente pode usar para experimentar é a meditação, que é a coisa mais maravilhosa de você experimentar o seu aqui e agora, e entrar em contato aí com essa pirâmide, com você, com o mundo lá fora, com o sentido e significado da minha vida. E, gente, isso não é da noite pro dia, nos estalar de dedos. Isso é um processo. Comecem agora esse processo. Não tem problema se tem alguém lá na frente ou se tem alguém que não está fazendo. Comecem vocês. Comecem agora. A gente tem todo o tempo do mundo, tá? Uma outra palavra que ele colocou, que é a última, que é a confiança no plano maior, né? Gente, tem algo aí maior. Não é possível. A gente é um planetinha dentro de uma constelação com 500 planetas, dentro de um universo com 500 constelações.
Pelo amor de Deus, gente, vamos expandir a consciência, vamos pensar maior, tá? Porque a gente tem algo que qualquer um dentro da sua crença pensa em algo que é importante, que é maior, eu costumo falar, eu acredito no divino dentro de mim, eu acredito no divino, eu acredito em Deus, sei que tem um universo aí, não foi criado à toa, então tem aí os seres divinos, os seres poderosos, os seres positivos, assim como também tem os não positivos, mas eu acredito no bem, eu acredito no amor, né, que cura tudo, que ajuda a gente de uma forma maravilhosa. A gente praticando o auto-amor, a gente pratica o amor ao outro. Auto-amor não é egoísmo, ok? Auto-amor, não, egoísmo é uma palavra que define pessoas que só pensam em si próprias. O egoísta, ele faz pensando nele. Ele quer se beneficiar o tempo inteiro. O auto-amor é eu me beneficiar, mas sem prejudicar o outro. Muitas vezes eu vou precisar dizer sim pra mim, e quando eu digo sim pra mim, eu tenho que dizer não ao outro. Mas eu não tô prejudicando o outro, porque eu tô olhando e tendo coragem, né, de perceber o que é importante pra mim. Agora, o egoísta é aquele que não pensa no que está do lado, ele faz para se beneficiar 24 horas, né? E isso é o que a gente está percebendo. Então, ter auto-amor para se curar é importante. Ter essa confiança no plano, né? Ela faz com que a gente espere coisas melhor. Tem aquele cara, como é que ele, esqueci o nome dele? Meu Deus, que ele fala do verbo esperançar, esperança do verbo esperançar, esqueci o nome dele. Ele é maravilhoso, ele fala muito bem. Então, assim, individuação, isso mesmo, Luciana. Sermos seres individuais, respeitarmos a nossa individualidade, isso não é ser egoísta. Ser egoísta é ter uma atitude que eu prejudico o outro, porque eu não penso no outro, eu só penso em mim. Ter individuação, olhar para a nossa individualidade, é saber reconhecer na gente tudo que é importante para nós e saber expressar isso e fazer essa troca. O Sérgio Cortella, obrigada. Ele fala isso, ele é muito legal. E as ferramentas. Deixa eu falar um pouquinho das ferramentas. Então, assim, voltando lá, né? Essas palavrinhas, essas reflexões que nós fizemos que são fantásticas, que é muito importante. Quando a gente faz tudo isso que eu falei aqui nessa live, a gente faz esse exercício, né? A gente vai explorando, a gente vai buscando reconhecer e conhecer em nós talentos que a gente às vezes nem percebia que tinha. Então, quando eu me faço a pergunta, o que eu posso colaborar e contribuir hoje? E para quê? E a serviço de quê eu quero fazer tal coisa? Eu estou me conectando cada vez mais com o meu propósito de vida. Seja em pequenas coisas, sejam em coisas mais grandiosas, tá? E isso vai trazer uma sensação de bem-estar muito grande. Então, o que a gente tem de ferramenta, gente? Temos várias ferramentas que a gente pode usar e lança a mão para que a gente se conecte cada vez mais, que a gente vai entrar nesse processo que eu vou me comprometer e me responsabilizar comigo para eu descobrir e identificar cada vez mais o meu propósito de vida. Tem pessoas que estão aí vivendo o propósito de vida delas, estão aí executando o propósito de vida delas, exalando o propósito de vida delas e não tem noção. Por quê? Porque não tem essa conexão consigo próprio, porque talvez não tenha o sentimento de merecimento, né, de perceber que aquilo que ela faz é grandioso. E por isso que é um assunto, um tema bem complexo e bem grande, né? Então, os recursos, gente. A gente tem a terapia, a psicoterapia, né? A gente tem as ferramentas deixa eu ver aqui que eu escrevi, para não seguir a ordem. A astrologia. Fiz uma live com a Cristiane Balesteiro, minha amiga querida. Tem lá o Sérgio e a Lígia também, que são astrólogos maravilhosos. A astrologia, ela traz, né, um retrato do dia que eu nasci, traz um retrato de quem sou eu. E traz informações preciosíssimas daquilo que eu tenho como potencial, como talento, daquilo que eu preciso, que é um desafio para mim, que eu tenho que me melhorar, que eu tenho que avançar. E ali fala de propósito de vida, né, as casinhas, os signos, né, esqueci como é que chama, aqueles negocinhos assim, eu não sei de cor as palavras, né? Então a astrologia é uma ferramenta que vocês podem buscar para poder se conectar e trazer mais clareza e conhecimento para o propósito de vida de vocês. É riquíssimo, tá? Cada vez que eu vejo o meu mapa, cada vez que eu faço o meu mapa com um astrólogo, eu descubro partes minhas, eu reconheço
talentos meus, habilidades minhas, né, avanços e dificuldades que eu preciso ainda e recursos para poder transpor as minhas dificuldades, que é muito fantástico, tá? A constelação familiar é uma outra técnica, é uma outra ferramenta muito boa, porque a constelação familiar, você vai olhar o sujeito, que você pode trabalhar qualquer tema. Quero constelar meu propósito de vida. Isso é tranquilo de constelar, porque a gente vai olhar sistemicamente dentro do sistema familiar daquela pessoa, aonde tem alguma identificação dentro daquele sistema ali com os ancestrais, com a família dele, que está impedindo e que está fazendo com que ele tenha aquela dificuldade de olhar para ele, de olhar para o próprio destino, de ver qual é o propósito da vida dele, para quê, a serviço de quê que eu estou vivo, tá? Outra ferramenta boa, o trabalho de coach, né? Muitos coaches maravilhosos aí que fazem esse trabalho, tá? Sheila, eu gosto dessas ferramentas, tudo isso que eu tô falando aqui, a gente pode buscar esse autoconhecimento, explorar a gente sozinha, mas a gente não consegue ver muito além, tá? Então tem aspectos muito particulares, muito peculiares nossos, que a gente sozinho não se vê. Eu vejo uma imagem minha refletida no espelho, mas quem me vê é o outro que está aqui na minha frente me olhando. Então, é importante a troca com o outro, buscar profissionais especializados, profissionais sérios, né, que possam trazer e contribuir para que você use cada vez mais recursos para você buscar reconhecer você quem você é. Então, todas essas técnicas são boas. Então, os trabalhos dos coaches também são muito bons, pessoas sérias. O psicoterapeuta, o psicólogo, óbvio, nossa senhora, como nós psicólogos contribuímos com os nossos clientes, pacientes, clientes, eu gosto de falar clientes no processo de autoconhecimento, de ir em direção ao propósito da sua vida, ao sentido e significado da vida dele. É outro recurso também que a gente pode usar todos concomitantes, como pode fazer um ou outro, tá? A orientação profissional, que é um trabalho que eu também faço, né, como orientadora profissional. Por que eu botei coach e orientação profissional? A orientação profissional, quando a gente fala muito de adolescente, né? Então, assim, no trabalho de orientar profissionalmente um adolescente, esse triângulo está presente o tempo inteiro. Por quê? Porque eu quero que o meu adolescente que está ali comigo, ele se conheça e vá profundamente percebendo dentro das possibilidades do período da adolescência, de reconhecer quem ele é, o que ele veio fazer aqui, qual é a missão dele aqui, qual é o propósito da vida dele aqui. E não ficar pensando numa profissão que vai dar dinheiro para ele pagar a conta. É muito mais do que isso, é isso também, tá? Por isso que eu coloquei aqui. O renascimento, gente, a live que eu fiz com o Nilson, ele tem feito outras lives, maravilhoso, meu mestre em renascimento. Renascimento é uma técnica de respiração consciente. Respirar é vida. Quando eu vou me propor a passar por uma terapia do renascimento, a aprender a respirar de maneira consciente, o que acontece? Eu vou aprendendo a entender que a forma como eu respiro traduz a forma como eu funciono na vida. Então, muitas vezes eu paro de respirar, muitas vezes eu respiro muito rápido, muitas vezes eu respiro devagar, porque eu tenho que encher de oxigênio. Quando eu encho de oxigênio, oxigênio é vida, eu estou conectada comigo, então tudo melhora, meu estado emocional melhora, minha percepção do estar aqui agora melhora. Então, vai entrar em contato com questões emocionais, que às vezes tem processos emocionais ali, né, eu esqueci o nome, paralisados, presos ali atrás, e a gente vai liberando, e aí a gente vai respirando a nossa vida. Respirar é prana, é vida, né, energia, né, é o que eu sou. Alimentação, gente, como a alimentação é importante. Minha querida Patrícia Hung, minha nutricionista maravilhosa, que eu amo de paixão. Nossa, conheci ela através da minha outra terapeuta também, que trabalha com renascimento, constelação, faz trabalho de detox maravilhoso. Gente, cuidar da gente é importante. Então, a alimentação, o que eu ponho pra dentro, como é que eu me nutro, como é que o meu organismo ele funciona. Tantas alimentações que mexem com o nosso neurológico, fazendo a gente ficar viciado, ficar compulsivo, ficar querendo sanar dores emocionais com comida, né? Esses alimentos, assim, 90% dos alimentos que a gente come são alimentos que provocam esse estado que a gente está, que muitas vezes a gente tem uma dificuldade enorme de falar, de se conectar com o nosso propósito de vida, de se conectar
com as nossas emoções por causa da alimentação, né? Então, gente, é muito importante buscar uma nutricionista séria. Eu indico a Patrícia Hung, minha nutricionista, óbvio, né, para poder cuidar da alimentação, porque vai mexer nisso tudo também. Meditar para você estar em estado de presença. Então, olha quantos recursos, gente, nós temos, quantas ferramentas. Tem gente fazendo lives de meditações, sabe? Yoga. A arte é uma outra ferramenta maravilhosa. Quem gosta de pintar, quem gosta de fazer coisas manuais, enfim, 300 milhões de possibilidades, né? Então, todas essas técnicas, todos esses recursos, né, que para alguns vão ser mais interessantes, reiki, massagem, gente, Andréia maravilhosa, minha massagista maravilhosa, Deus me perdoe, não podia esquecer de você nunca, cara, você fazer sua massagem, você olhar para o teu corpo, cara, desde que a gente começou com a Andréia, a nossa vida mudou também, quantas coisas que nós podemos procurar para fazer na vida, né, para cuidar e para trazer um pouco mais de conhecimento de quem nós somos, essa conexão conosco, sabe, esse tempo de nos perceber, sabe? Existem milhões de ferramentas, eu tô aqui esquecendo outras milhões, mas eu trouxe aqui as que eu mais faço uso, né? Já falei com Ângela Fusaro também numa outra live, as técnicas das terapias xamânicas, enfim, gente. Todo tipo de terapia, psicoterapia é uma coisa que é com psicólogo. Todos os tipos de terapias, eles promovem, né, autoconhecimento, seja com que recurso for, tá? Dançar, isso mesmo, Carla, dançar. Gente, que coisa. A natureza, muito bem, Luciana, a natureza, a conexão com a natureza, com a nossa conexão com a nossa mãe, né, com a nossa planeta. Gente, muita coisa promove, né, a gente se conectar conosco, tá? Aqui, com o nosso autoconhecimento, aqui, perceber esse mundo que nos cerca, o que é que tem aqui de oferta e o que me interessa para fazer essa conexão, mas jamais deixando de linkar com o sentido e o significado daquilo. Para quê e a serviço de quê? Essas perguntinhas, elas deveriam ressonar o tempo todo na nossa vida. Falta só 4 minutinhos para acabar a live. Lembrando que a gente fica com ela gravada aí 24 horas, né? Eu espero ter contribuído, colaborado com vocês um pouquinho. A gratidão aí por todos que participaram, de coração, amigos, familiares, pessoas que eu não conheço. Muita gratidão, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, o que vocês quiserem saber, né, um pouco mais a respeito dessas pessoas que eu falei e coisas que eu faço, pode entrar em contato através aqui do meu Instagram, não tem problema nenhum, tá? E eu espero que eu tenha contribuído aí um pouquinho, falando aí sobre propósito de vida, sobre a coisa mais importante. Então, a palavra que Sérgio lá falou, e eu concordo, eu falo o tempo inteiro, consciência. Temos que ter consciência de tudo. É muito importante trazer consciência para tudo que a gente faz, para como eu estou, para como eu penso, tá? Como eu falo, a gente vai ter altos e baixos, gente, ninguém é santo, ninguém fica zen, 100% equilibrado, mas quanto mais eu busco o entendimento do meu propósito de vida, mais eu vou tendo uma vida de qualidade, mais eu vou tendo conexão comigo, conexão com o mundo, conexão com as pessoas, conexão com o que eu faço. O que eu faço é importante, é preciso ter sentido e significado. Então, um beijo muito grande no coração de vocês. Muita, mas muita gratidão por todos que participaram, tá? Quem quiser, né, dizer, como é que fala? Divulgar aí também para as pessoas, fica 24 horas aí no ar, tá bom? Espero muito, muito, muito ter contribuído. E quando eu também falo muito para mim. O aprendizado também é mais para mim do que qualquer outra coisa. Tá bom, gente? Ó, 1 minutinho para acabar. Um beijo grande. Beijo, beijo, beijo. Gratidão, gratidão. Exercitem se conectar, entrar no processo de descoberta do propósito de vida de vocês. Ok? Beijo, gente. Tchauzinho. Até a próxima live. Semana que vem eu vou falar de inteligência emocional, gerência das emoções. Tá bom? Beijo, beijo. Passou rápido mesmo. Tchau, gente. Vou desligar.